Olha só, eu não sei o que você fazia com 16 anos. Eu tenho a mais absoluta certeza de que eu não fazia nada de importante. Nada de importante. E eu quero trazer a história de quem fez algo histórico, mesmo com tão pouca idade. Cara, que formidável é ver a alegria de um menino fazendo o que esse moleque fez aqui hoje com a camisa do Liverpool. Eu tô falando do Rio Ngumorha, um jogador, repito, de 16 anos, que estreou como profissional na Premier League hoje, entrou nos minutos finais e nos acréscimos do segundo tempo fez um gol importantíssimo para o Liverpool conseguir arrancar de volta para si uma vitória fora de casa contra o Newcastle. E dentro de um contexto, e de vários contextos, e de várias camadas nesse contexto, que trazem requintes especiais para esse jogo e para o gol desse garoto, e eu já volto nele para debruçarmos um pouquinho mais sobre a história. Não tem tanta porque ele é muito moleque, mas enfim, é uma história interessante da gente trazer o que eu sei e o que eu consegui pesquisar e me informar por aqui. Mas quais são esses contextos, né? Tem primeiro o contexto extracampo, que é a situação do Alexander Isak. Todos nós sabemos o que está acontecendo até aqui. O Isak quer sair, o Liverpool quer comprar, mas o Newcastle não quer vender por algo que não seja próximo de 150 milhões de libras, o que aparentemente o Liverpool não está disposto a pagar. Na semana passada, o Isak foi nas redes sociais, disse que o Newcastle quebrou promessas, o Newcastle respondeu com nota oficial, dizendo que nunca teve nenhuma promessa. Enfim, o Alexander Isak não tem treinado com o grupo e não tem sido evidentemente relacionado para os jogos e mais uma vez não entrou em campo. Falta menos de uma semana para o fechamento da janela por aqui, viu? Fecha na segunda-feira, às 7 horas da noite do horário local, portanto, às 3 da tarde do seu horário de Brasília. Pois bem, o Alexander Isak não entrou em campo, mas algo desse clima entrou. Porque é evidente que a torcida do Newcastle, ela abraçou essa fissura na relação com o Isak para trazer um clima ainda mais intimidador para essas arquibancadas do St. James's Park, que já trazem um dos climas mais intimidadores de todo o futebol inglês, certamente de toda a Premier League. Então, esse clima, colocando no Liverpool uma pecha de vilão, o que evidentemente não faz muito sentido porque o Liverpool não fez nada fora das quatro linhas, está jogando o jogo da maneira que deve jogar, mas é claro que o torcedor vai usar isso para inflamar ainda mais essa partida. Eu entrevistei alguns torcedores do Newcastle antes do jogo e eu quero trazer o relato. Foi meio a meio, tá? Uma galera um pouco mais equilibrada e outra galera bastante inflamada, como esse senhorito aqui. If he stays, would you prefer him not to play again? Aye. I'll tell you what, I would have him do. I would clean the players' boots. I would make him take out the bins. I would make him serve in the canteen. You know, serve Joe Linton and Bruno his dinner. And let him crack on that way. Então, pois bem, tem muita gente por aqui que pensa dessa maneira e que não quer ver o Isak nem pintado de ouro. A gente sabe que o futebol é o futebol e se ele ficar, jogar e voltar a fazer gols como ele fez muito bem nas últimas 2 temporadas, foi o artilheiro do Newcastle na Premier League nas últimas 2 temporadas, desde que ele chegou da Real Sociedade, vem brilhando muito, cada vez mais, eu acho que o perdão talvez não venha, mas um acordo de convivência, um acordo tácito de convivência, ele pode ser construído com celebrações e com o retorno dos sorrisos, mas o fato é que nesse momento o Newcastle está precisando de um centroavante, ou do Isak, ou de uma reposição que daria para trazer com a grana do Isak. Então, é uma situação complicada, cara, porque eu
volto a repetir o que eu já falei anteriormente. Claro, né? Senão não voltarei a repetir. Até porque voltar a repetir já por si só é um pleonasmo. Mas enfim, eu repito uma vez mais que eu acho mesmo que o Newcastle já deveria ter vendido o Isak por aquela oferta de 110. Porque já deveria ter trazido uma reposição, ainda que eu entenda que o clube tem tentado trazer essa reposição em paralelo e já levou vários nãos, né? De João Pedro, Delap, Mbeumo, Ekitike, o Sesco. Agora não está conseguindo uma oferta que agrade o Brentford pelo Vissa ou o Wolverhampton pelo Strand Larsen. Então está sendo realmente complicado para o Newcastle trazer alguém, mas eu acho que o grande prejudicado até aqui tem sido realmente o próprio Newcastle. Hoje criou tantas oportunidades antes do gol que abriu o placar marcado pelo Liverpool, e faltou o centroavante, assim como faltou na estreia contra o Aston Villa, não saiu do 0-0 e agora não conseguiu mais uma vez pontuar. E se tivesse um centroavante, Isak, ou uma reposição do Isak, teria muito provavelmente conseguido pelo menos abrir o placar e começar uma possível vantagem, uma possível vitória contra o Liverpool dentro de casa. Pois bem, o Liverpool abre o placar com um bonito gol do Gravenberch. Eu não sei se desviou, não vi o replay, eu estava atrás do gol defendido pelo Nick Pope no primeiro tempo e, claro, pelo Alisson no segundo, e eu não tinha acesso a uma tela para ver os replays, mas o Gravenberch abre o placar de fora da área, ele que volta a jogar nessa temporada, né? Não tinha estreado na temporada para acompanhar o nascimento do bebê, do próprio filho ou da própria filha, e agora voltou para ser importante, fazendo o quinto gol dele com a camisa do Liverpool, apenas o segundo na Premier League. Ele que chegou na temporada passada, não tem tanto tempo de casa assim. Temporada retrasada, na verdade, ainda com o Jürgen Klopp. Pois bem, o Gravenberch voltou bem, mas o Liverpool não fazia um bom jogo. Aliás, o Liverpool não fez um bom jogo, tá? Os sinais preocupantes continuam, outros chegaram, e existe aí uma coleção de algumas questões para a gente ficar de olho. É muito cedo para fazer previsões muito ousadas, muito concretas, muito cheias de certeza, mas eu acho importante a gente olhar para alguns pontos desse Liverpool, e eu já chego lá. Eu não quero me perder da ordem cronológica da partida, porque o Isak não entrou em campo, mas a atmosfera entrou não só nas arquibancadas, mas no cartão vermelho de Anthony Gordon. Claramente um jogo que já era uma batalha campal, que já tinha muito mais faltas do que a média da Premier League, foram 11 só no primeiro tempo, se eu não estou enganado, 19 no total. O Anthony Gordon, ele perdeu a mão. Não acho que ele foi violento por ser violento, mas ele foi destrambelhado e acabou marcando mesmo a panturrilha do Virgil van Dijk, cartão vermelho absolutamente correto e merecido. Então, essa atmosfera do Isak acabou tirando de campo o substituto do Isak, que é o Gordon, sendo utilizado como falso 9 mais uma vez pelo Eddie Howe, na ausência de centroavante, e fazia uma boa partida. Ele que sai celebrado pela torcida do Liverpool duplamente, né? Por ser um cara que sai de campo numa partida importante e por ser um cara da base do rival Everton. Fim de primeiro tempo, começa o segundo e não deu tempo nem do rapaz que ficou no fim da fila do salgadinho no intervalo voltar para o próprio assento e ver o segundo gol do Liverpool. Na primeira jogada do segundo tempo, Hugo Ekitike mais uma vez marcando com a camisa dos Reds. 3 jogos, 3 gols e 1 assistência. Começa muito bem o atacante francês que veio do Frankfurt. Se não tem Isak, meu amigo, temos Ekitike. Mas se não tiver Isak, vai ter que contratar um outro jogador, porque não tem tantas opções assim no banco de reservas, especialmente para a ponta esquerda. Mas quem entrou hoje deu conta do recado, e eu já chego de novo no nosso adolescente todo pimpão, até porque tem outro adolescente para falar antes dele na cronologia dessa partida. Mas enfim, seguimos. Hugo Ekitike fazendo o segundo gol do Liverpool. Tudo parecia, portanto, resolvidinho. Bom, o árbitro, penso eu, prejudicou o Newcastle num lance muito importante, tá? Depois do 2-0, Konaté, que já tinha sido amarelado,
ele empurra, foi na minha frente, empurra claramente o Harvey Barnes num lance que era uma falta perigosíssima para o Newcastle, perto da área do Alisson, e que era para segundo amarelo. Eu não acho que era último homem o suficiente para ser uma chance clara e manifesta de gol para o VAR entrar e corrigir o erro do árbitro, porque seria vermelho. Então acho que foi um erro só do árbitro de campo, que não viu o empurrão claro e, portanto, não marcou. Ou viu e não achou que foi falta, que eu acho, não sei, que seria pior, mas vejo um problema aí, porque aí seria 10 contra 10 e uma possibilidade de recolocar o Newcastle no jogo. Até porque, mesmo com o homem a menos, faz o 2-1, gol do Bruno Guimarães, o capitão que sente e pulsa com esse clube. O entrevistei depois de jogo pela TNT Esportes México. É muito bacana sempre falar com o Bruno. Já estou tentando arranjar uma entrevista para a gente da TNT Esportes Brasil para poder ter acesso para todo mundo. Mas enfim, o Bruno Guimarães faz o 2-1, convocado para a seleção brasileira, fez um bom jogo. O Joelinton, outro convocado em campo, fazia um jogo mais de vigor físico do que de qualidade técnica e sai machucado no que parece ser uma lesão grave, tá? E reincidente. Mais uma lesão muscular do Joelinton logo depois de ser convocado. Isso aconteceu outra vez, se não me engano, na temporada retrasada. Uma pena. O Joelinton terá de ser cortado, portanto, da seleção brasileira com essa lesão. Então Bruno faz o 2-1 e aí mais para o fim do jogo, eu já estava passando aqui para entrar para a zona de entrevistas, porque não posso ficar no campo o tempo inteiro, porque não posso perder entrevistas pós-jogo, enquanto o repórter que transmite a competição, dessa vez para o México, quando a Liga dos Campeões é para o Brasil, então a rotina é a mesma. Quando eu saio, boto a cabeça de volta para o gramado, e aí vejo o gol do primeiro adolescente feliz da noite, que foi o Osula. Will Osula, de 18 anos, se eu não estou enganado, o único centroavante disponível nesse elenco do Newcastle, que vendeu o Callum Wilson, quer dizer, não renovou o contrato do Callum Wilson, que depois fechou com o West Ham, e que, claro, tem o Alexander Isak fazendo birra. Então, não tem tu, vai tu mesmo. Entrou o moleque e fez o gol. Mais uma falha defensiva do Liverpool nessa temporada, é um dos sinais amarelos, tá? E agora eu posso me debruçar um pouco nesses sinais amarelos desse Liverpool, já com tons vermelhos. Por quê? No primeiro gol, o Kerkez falhou, no gol do Bruno Guimarães. No segundo gol, o Konaté falhou. E aí, meu amigo, o Konaté hoje fez barba, cabelo e bigode, né? Mais uma vez, muito mal. Foi mal na Supercopa, foi mal contra o Bournemouth e foi mal... Quer dizer, na Supercopa, o Van Dijk foi o pior do sistema defensivo. Hoje, mais uma vez, foi o Ibrahima Konaté. Não sei se vai ter que usar o Leone logo, que hoje ficou no banco pela primeira vez, contratado junto ao Parma, o Giovanni Leone, ou o Joe Gomes. Mas o Konaté não começa bem essa temporada, viu? Os reforços, com exceção do Ekitike, também não estão tão bem. Bom, o Frimpong se machucou. Aliás, o Liverpool hoje jogou sem lateral direito. Eu estou entrando em bueiros sem muita ordem depois de tentar manter a cronologia, mas você me desculpe, fica aqui, porque eu prometo tentar voltar a fazer sentido em algum momento. Mas enfim, jogou sem lateral direito, porque o Bradley está voltando de lesão, ficou no banco, entrou no finzinho, e o Frimpong se machucou. Lesão muscular só volta depois da data FIFA agora de setembro. Então, o Szoboszlai jogou de lateral direito. Aliás, mais um parênteses, mais um bueiro. Szoboszlai, estrela da seleção húngara e muito importante na temporada passada, mais como peão do que artista, mas ele é artista. Ele é um ótimo jogador de futebol com a bola no pé também. Perdeu a posição para a estrela Florian Wirtz, jogador mais caro da era Premier League, jogador mais caro da história do Liverpool. E hoje o Arne Slot pediu para ele ser lateral direito e ele foi. E foi muito bem. O corta-luz para o terceiro gol do Liverpool é uma obra de arte sem encostar na bola. Tons de Rivaldo, sem tanta importância, evidentemente. Quer dizer, com alguma importância, né? Mas
sem nenhuma comparação. Ah, que saudade de 2002. Mas voltando. Szoboszlai, então, foi lateral direito. E o McAllister não jogou porque também foi papai, mais uma vez. Então, o Liverpool que não teve o Gravenberch nas 2 primeiras partidas da temporada, hoje não teve o McAllister, então ainda não teve os dois juntos. O Curtis Jones foi o titular no meio-campo com o Gravenberch e o Florian Wirtz. Não foi bem o Curtis Jones e ficou o tempo todo, se não me engano, na partida. Não sei porquê, Arne Slot, não sei porquê. O Liverpool não jogou bem. Salah, mais uma vez, desaparecido. Porém, adivinhe você, saiu com a participação para gol. Saiu com uma assistência. É impressionante, cara. É impressionante o que o Salah consegue fazer, mesmo quando aqui não está em alma. O corpo presente já faz alguma coisa, ele consegue assistência para o 3º gol. Por mais que a assistência poética, a assistência literária, tenha saído do movimento de Szoboszlai. Onde é que eu estava na cronologia do jogo, meu amigo, minha amiga? Ai. Pois bem. Falha do Konaté, 2-2, gol do moleque, 0-1. E agora vamos para o moleque 0-2. 0-2 em ordem cronológica, mas 0-1 em tons de importância e de memória e de sorriso no rosto, que é o Rio Ngomura. 16 anos, bicho. 16 anos. Faz 17 na sexta-feira, mas o presente foi hoje. Para si, enquanto recordação para a vida toda, e para, evidentemente, os torcedores do Liverpool, para Arne Slot. Ele que foi pescado pelo Liverpool em abril do ano passado da base do Chelsea, um movimento que fez com que o Chelsea barrasse olheiros do Liverpool dos jogos da equipe em Cobham. Criou aí um problema entre os dois clubes. Ele foi pescado, o John Terry, ídolo do Chelsea, ficou maluco de ver o clube perdendo o que o John Terry via como uma futura quase certeza. E o Rio, que bagunçou nessa pré-temporada, agora entra e faz um gol importantíssimo para o Liverpool, que via uma derrota escapar entre os dedos. Se fosse uma derrota normal, aqui contra o Newcastle, faz parte. Por mais que não faça parte do histórico do Liverpool, que não perde aqui desde 2015. Aliás, não perde para o Newcastle na Premier League desde 2015. Na Premier League, evidentemente, sabemos que o Newcastle venceu do Liverpool na Copa da Liga Inglesa meses atrás, em Wembley. Mas enfim, aliás, a última derrota aqui foi com o gol do Wijnaldum, com a camisa do Newcastle, antes de ser herói na Liga dos Campeões com a camisa do Liverpool. Eu estou muito animado para falar desse jogo e desse gol. Eu estou entrando em bueiros que não deveria entrar. É isso, gente. O Rio chegando, me matando um pouquinho a saudade do Rio, mas ele não nasceu no Rio. Ele é inglês e tem 16 anos, quase 17, e já tem uma baita história para contar para os amigos no colégio, porque é para onde ele vai logo depois, horas depois dessa partida. Um beijo para vocês e até a próxima análise.